eu sinto que no começo a gente precisa exagerar. Exageramos a nossa tônica quando nós estamos querendo ou nos defender, como é o caso daquela peça que ele está se defendendo, ou quando nós precisamos explicar um conceito, uma ideia. Então, não que a gente vai exagerar, mas a gente precisa trabalhar a tônica com mais assertividade. Precisa ficar claro que nós estamos marcando a tônica. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você e explicando, eu vou marcando a tônica de cada palavra. Só que eu já consigo fazer isso com naturalidade e vou alongando quando precisa alongar. Então, não fique preocupada que você vai sair por aí falando assim de pessoas ou algo do tipo. De jeito nenhum. É só para a gente trazer a consciência, a presença, essa ferramenta, e que ela pode nos ajudar a aprimorar ainda mais, a sempre pensar nas técnicas como ferramentas. É muito comum que a gente pense nas técnicas como algo que a gente precisa fazer. Eu gosto muito de pensar o seguinte: eu valorizo muito a individualidade, a personalidade da pessoa. Se a pessoa tem um jeito de se comunicar, a gente não vai mudar nada daquilo, nós só vamos aprimorar. Porque aquilo é único, a voz é única, o gestual é único, é aquilo que compõe a identidade daquele ser humano. Não faz sentido eu trazer uma técnica de expressão oral, da pessoa falar melhor em público, que mude essa identidade. Então, você vai continuar sendo Alice, não vai parecer o orador mais bravo, sei lá. Mas, nesse começo, quando nós estamos fazendo o exercício, a gente vai exagerar mesmo. Que nem eu articulo bem as palavras, né? Percebo, parará, parará. Mas eu não exagero, não fica caricato. Então, não vai ficar caricato. Quando nós estamos treinando, eu gosto de treinar o caricato mesmo. Por quê? Porque é uma nova percepção. O seu cérebro nunca trabalhou essa percepção ainda. Então, a gente exagera para você conseguir identificar e depois, no dia a dia, no seu discurso, quando você estiver gravando seus vídeos, você conseguir sentir e falar: aqui eu posso marcar mais esse lavatório. Porque aí você pega aquela ferramenta e resolve aquele problema. Aqui eu tiro a outra ferramenta, porque o que nos faz resolver vários problemas é ter as ferramentas certas. Então, nessa nossa prática é ir apresentando as ferramentas. Depois que você dominar essas ferramentas, você vai decidir no seu dia a dia, no seu discurso, na sua fala, quais são as ferramentas que você vai querer aplicar, em que momento. Sempre pensando no que você quer. A nossa linguagem, ela parte muito do nosso querer. O que eu quero? Qual é o meu objetivo com essa mensagem? E a partir disso, a gente vai desenvolvendo, aprimorando da melhor maneira possível. Então, essa é a primeira pergunta. Quais são as sensações que você quer despertar em quem estiver te ouvindo? Quem estiver assistindo os seus vídeos, por exemplo. Autonomia, segurança e credibilidade. E por onde que a gente começa a desenvolver esses aspectos? Nós vamos começar com a nossa postura. Como que você se organiza com relação à sua postura no dia a dia, Alice? Eu gosto sempre de começar a organizar a postura pelos pés. Sinta aí os seus pés no chão. Quando a gente sente os pés no chão, a gente se conecta. Então, é muito comum a gente escutar as pessoas falarem assim: nossa, fulano tá voando, está nas nuvens, ou meu Deus, eu perdi o chão. É quando a gente perde essa conexão. Então, os pés são a nossa base, é muito importante. Eu acredito que você normalmente use calçados bem confortáveis quando você vai falar em público. Eu gosto sempre de pontuar: se você tiver alguma apresentação importante, Elis, não coloque um sapato que você não está acostumado, porque senão ele pode te passar a perna. Que às vezes a gente, vou fazer uma palestra para um sapato novo. Um sapato novo, e às vezes isso pode ser, um grande deslize. Então, vai com algo que você se sinta confortável naquele momento, que você já usou antes, principalmente. A base bem organizada. Os nossos pés, eles não devem ficar nem muito alargados e nem muito juntinhos. Porque se a gente alarga demais a base, dá a sensação de desleixo. Sabe aquela pessoa que fica no palco desleixada, com as pernas todas abertas ali e tal?
Se a gente fecha muito, a gente perde a nossa instabilidade, passa muito essa questão de insegurança. E às vezes começa um movimento pendular para frente e para trás. Então, e observar, é sempre importante os pés paralelos aos ombros, nessa mesma altura. Cuidar, porque às vezes a gente tende a dar uma viradinha no pé. Sabe, não sei se você tem criança, já percebeu? Sim, eu já percebi, eu faço isso. Eu fazia muito isso quando eu comecei De fazer assim para fora. Exatamente. Quando eu estava falando algum assunto que de alguma forma me deixava desconfortável, ou quando eu sentia que eu precisava ser aceita, sabe quando você está dando palestra para pessoas muito mais velhas, ou para pessoas em status muito maior que o seu, eu virava a viradinha do pé, tipo, sabe, me aceita. E aí, quando a gente vira o pé, a gente desorganiza a nossa postura e automaticamente a nossa cabeça tende a vir para o lado. Então, o nosso corpo, ele é todo conectado. Quando nós desestabilizamos a nossa base, nós vamos tender a desorganizar toda a nossa estrutura. Então, se você quer deixar de ficar corcunda, você precisa sentir os pés no chão. Por quê? Porque depois que os seus pés estão no chão, subindo nas pernas, a gente vai chegar nas pernas e nos joelhos. Na posição sentada, sempre importante 90 graus. Então, o pé tá aqui, tá sentindo o pé aqui no chão, joelho, 90 graus, e aí a gente chega no nosso bumbum. Coloca a mão no seu bumbum, Alice, e sente que a gente tem uns ossinhos no bumbum. Quando a gente estiver sentada, a gente precisa sentir esses ossinhos. A gente não tem que sentar assim com a bunda para dentro, que às vezes a gente vai falando na cadeira, ou nem com a bunda muito arrebitada, porque senão pode machucar também. Então é sempre ter como, sabe, sentir, ter como parâmetro esses ossinhos. Porque aqui você, ó, pode articular, pode virar, fala aqui, quando você estiver fazendo reuniões, você está sentada, é importante sempre ter esse controle. Porque se a gente está sentadinha certinho, os nossos ossinhos bem organizados aqui do bumbum, a gente consegue manter o nosso tórax ereto. Fica mais fácil da gente manter essa estrutura de coluna. Então, entrando em coluna, por que é tão importante para a comunicação, para a fala, a postura? Porque quando nós desmontamos a nossa postura, nós diminuímos a nossa capacidade respiratória. O nosso pulmão é como se ele fosse um balão, sabe? Em cima é mais pequenininho, uma cabecinha, e embaixo ele ganha mais corpo. É onde está a nossa amplitude respiratória. Se a gente fecha, se a gente quebra, a gente diminui muito a nossa capacidade e nós acabamos usando só essa região superior dos nossos pulmões. E pense que ainda tem um coraçãozão aqui desse lado. Então, deixa eu falar, onde está o coração? Tá, do lado esquerdo. Pense que um dos lados tem um coração que toma um espaço bem grande do nosso pulmão. Então, quando nós desorganizamos a nossa postura, nós diminuímos a nossa capacidade respiratória. E por que isso é tão prejudicial para a nossa fala? Porque fala, voz, é ar sonorizado. Se eu diminuo a capacidade, a quantidade de ar que eu coloco no meu corpo, eu vou ter um sofrimento maior na hora da expressão, na hora que eu colocar essa voz para fora. Porque aí, o que acontece? Ou eu vou encher só essa parte aqui de cima, e aí falar super rápido com medo do ar acabar, ou a gente começa a ter uma maior pressão nessa região de produção vocal, porque vai acabando o ar, se está acabando o ar, começa a aumentar o esforço. Então, são detalhes muito importantes que conversam diretamente com a nossa apresentação, com a forma como a gente vai falando. E se eu tenho pouco ar, a minha voz tem pouca projeção. Uma voz com pouca projeção não passa segurança, credibilidade, assertividade. Porque é uma voz que vai tender a ficar mais fraquinha. Ou é uma pessoa que vai falando muito rápido que a outra pessoa não consegue entender. A pessoa fica, meu Deus, mas o que você está falando? Não, eu estou falando... Entende? A gente começa a ter esse sofrimento inconscientemente. A gente aumenta, acelera, corta tudo. Então, por isso que a postura é tão importante. Nem demais, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem que virar um cabide. Não. Uma postura organizada. E essa região gera muita tensão
aqui é onde estão as nossas pregas vocais. Se a gente tem muita tensão nessa região, as tensões elas chegam até as nossas pregas vocais. E as nossas pregas são muito sensíveis, então são um conjunto de músculos. O nosso corpo é uma coisa só, é tudo interligado. Então, se aqui tem uma pressão nessa região, a chance de eu aumentar o meu esforço e ter um comprometimento é muito maior. Então, a gente precisa ir percebendo a nossa postura, e é isso mesmo que você falou. Cada pessoa vai trazer a consciência para a postura de uma forma. Normalmente, quando a gente está andando na rua e vê um espelho, a gente automaticamente ajusta a postura. Então, eu vou pedir que você, com os olhos fechados, você comece a se perceber desde a planta dos seus pés, comece a sentir como está a organização do seu corpo. E vai ajustando de uma forma que fique adequada e confortável para você. Foi tranquilo ou tem algum ponto que gera mais tensão ou algum ponto que te deixa desconfortável? Ai, relaxei até. Sim. Não, e bocejo é maravilhoso. Eu sempre falo para meus alunos, não prive seus bocejos, porque é um ótimo movimento de relaxamento de todos os nossos órgãos fonoarticulatórios. Então, bocejo é tipo sem medo de ser feliz. Abre bem a boca. Eu falo, não precisa ficar com vergonha, querer tomar, não. Abre, porque eu fico feliz se não precisar abrir a boca. Trazendo esses aspectos femininos, a gente tende muito a se fechar, a se proteger. E isso é um sistema de defesa. E o nosso cérebro, ele, pensando no cérebro trino, né? Aquela região mais reptiliana, ela vai sempre buscar nos tirar da dor. Então, uma palavra, um comentário, isso fica por muitos anos nos protegendo, no sentido de que esse comentário gerou uma ameaça. Então, eu preciso me fechar, eu preciso me proteger, eu não posso abrir o meu peito, literalmente abrir, sabe, se organizar, ficar de peito aberto, porque isso pode ser interpretado de uma forma errada. Então, até vou falar sobre isso hoje na palestra para as mulheres. É algo que a gente, inconscientemente, é uma construção que a gente precisa ir ressignificando. Então, perceber, junto com essa imagem de confiança, de autonomia, de segurança, as suas palavras e o seu corpo precisam expressar isso. E, assim, né, a nossa postura, o tamanho do nosso seio, a roupa que nós usamos, a forma do nosso cabelo, o jeito como nós olhamos, isso não interfere, a gente só precisa se organizar. É uma desconstrução. É uma desconstrução. E o caminho da linguagem é um caminho de emoção. Então, o nosso corpo carrega muitas marcas, as nossas tensões, e a gente vai construindo e carregando essas tensões na nossa postura, na nossa fala, na forma como nós colocamos a nossa voz. Então, e percebendo, e é devagarzinho, sem cobrança. Já pensou de colocar um espelho na frente da sua mesa? Se você puder, eu sempre tenho aqui, vou te mostrar o meu, é simplesinho. Se eu pudesse dar um presente para todas as mulheres nesse Dia das Mulheres, eu daria um espelho. Porque o espelho, ele nos conecta com a gente. É aquele momento, aquela hora. Então, eu gosto sempre de ter aqui perto da minha mesa, porque assim como você, eu fico muitas horas sentada. E a gente começa a desmontar, começa a ficar cansada. E se a gente não ter um feedback, né, um retorno visual, às vezes a gente esquece do quão torta a gente vai ficando. Um espelho para você, sabe? Se olhar, estar ali presente, se observar. Porque o espelho, ele traz nós para o nosso momento de presença. Normalmente, quando a gente está andando na rua, vê uma vitrine que a gente tem um nosso reflexo, a gente automaticamente se organiza. Então, convido você a implantar um espelhinho, sabe, na mesa, porque é algo que vai sempre, sabe, te conectar com você mesmo e é um momento de reflexão. Então, são sempre formas da gente ter esse feedback, da gente se organizar e ir se separando, ir ressignificando. Porque eu sempre digo, os comentários, tudo aquilo que a gente sofreu, não vai deixar de existir. São marcas que estão cravadas, ou fisicamente, ou
sabe, na nossa alma, no nosso espírito. Então, são coisas que a gente vai levar. E o que a gente faz para não ficar carregando esse peso? A gente começa a ressignificar essas expressões, essas falas. E esse ressignificar significa o quê? Pode machucar um pouquinho, que nem a gente estava falando, você voltou. E o ressignificar é a gente voltar naquele lugar onde nós estávamos. Eu até gravei um vídeo assim, que eu pego os três personagenzinhos, e aí o que acontece? Quando a gente volta para aquele cenário, a gente entende que a ação daquela pessoa teve sobre a gente, ela não tem nada a ver com a gente, ela tem a ver com o outro. Se aquele homem falou comigo daquela forma, ou se ele teve aquele tipo de comportamento, aquilo não tem a ver comigo. E quando a gente entende que a gente é livre daquela dor, que a gente carrega aquilo como se fosse responsabilidade nossa. A gente sente que, eu estou muito errada. Vixe, Maria, vou ter que me fechar, porque senão eu vou estar nesse cenário, vou estar chamando atenção ou a minha postura não é adequada. Então, quando a gente volta e ressignifica aquela linguagem, aquele cenário, aquele diálogo, a gente se separa do outro e a gente entende que o posicionamento, a postura, a forma como os outros falam diz sobre eles e não sobre quem nós somos naquele cenário. Então, é um processo de, se você quiser até anotar, sabe, quais são os momentos e quais são as interferências que esses cenários criaram para que você organizasse a sua postura de uma determinada forma. E é uma dor muito grande, porque é um bloqueio, é um peso que a gente carrega, Liz, e a gente carrega por anos. Por anos, anos, anos. Então, assim, e são falas que mesmo que a gente não queira escutar, às vezes as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisão, elas se seguem por esse caminho. São crenças que vão limitando e a gente acredita que aquilo é verdade. Então, é um processo de ressignificação. E é dolorido, é difícil. Eu trabalho muito essa questão da ressignificação com as pessoas que tiveram bloqueios severos com relação à comunicação. Às vezes, a criança não fala, escutou um tiro. Lá nas comunidades no Rio de Janeiro, a gente recebe muitas crianças que vivenciaram questões de violência muito severas e elas pararam de falar, ou em determinados momentos elas só gaguejam. Então, a linguagem ela está muito relacionada à emoção. Então, repensar como que a gente vai ressignificar. E cada pessoa vivencia esse ressignificar de uma forma. Em quem está falando, que é o sujeito ativo, quem fala, do que se fala e como se fala. Só que as outras bases do objeto e como nós vamos falar, só vão estar sincronizadas se quem fala estiver em equilíbrio. Então, primeiro a gente precisa entender qual é a minha relação com a comunicação, porque é muito inconsciente. É muito inconsciente. Pelo fato de ser a forma como nós simbolizamos todo o nosso universo, é muito inconsciente, está totalmente relacionada à emoção. Então, a emoção, às vezes, ela cobre várias coisas, tira da nossa memória algumas nuances, traz outras coisas que a gente não entende. E aí, quando a gente começa a refletir por que a gente tem um determinado comportamento, por que a gente fala de uma determinada forma, por que a gente, sabe, se submete a pessoas que agem de forma X, Y e Z. Eu falo disso com muita propriedade porque eu vivi o abuso de várias formas e sempre acabei em relacionamentos extremamente abusivos. Eu só consegui ressignificar toda essa construção de linguagem comigo do que era do que eu poderia aceitar quando eu entendi lá atrás tudo que tinha acontecido na minha infância. Então, é um caminho que a gente vai organizando, passo a passo. Ele reflete na nossa forma de falar, na nossa forma de se colocar. 916, tem outros Nutellas. Me chamou a atenção, mas isso é de Alicia para Valéria, que quando você falou eu sempre acabei
em relacionamentos abusivos. Uhum. É como que ainda não terminou. É. Não terminou porque é tudo tão recente, sim. Uhum. E a gente, eu nem, né, porque é um processo, eu acredito que ainda é muito recente. Eu estou, sabe, em um processo de cura, de aceitação, de me aceitar, de me acolher, tá bom, galera? Porque eu sempre falo assim, meu Deus, mas eu, tão independente, tão inteligente, tão, sabe, sempre corri atrás das emoções, como que eu me deixei submeter por isso, isso, isso? Então, é um processo muito mais de acolhimento, sabe? De se acolher mesmo, que a gente vai exercitando. Não é fácil, só a gente sabe como que isso é dolorido, pesado, e tem dia que você fala, né? Entra todo nessa parte de questionar essa dor. Então, a linguagem, ela vem nesse caminho de que tudo que eu vivi vai, de alguma forma, expressar na minha comunicação. E a partir do momento que eu identifico o que eu preciso aprimorar e o que não está, sabe? Que a gente se percebe quando a gente vai para frente do espelho, quando a gente, sabe, olha os detalhes, a postura. Por que eu sempre estou assim? Por que eu uso um tom de voz tão submisso? Ou por que os tempos verbais que eu utilizo não passam essa assertividade? Por que eu tenho tanta dificuldade em dar uma ordem, ou de, sabe, ou porque eu sempre acolho? Então, são todas questões que nós vamos, que sabe, são presentes na nossa linguagem, e os outros, porque nós somos seres muito sensitivos, e os outros, eles se aproximam e eles agem conosco exatamente em sincronia com aquela energia que nós estamos vibrando. Então, se eu estou vibrando uma energia de submissão, vai vir alguém que vai querer ter o controle daquela situação. Então, em muitos casos, principalmente na linguagem, isso passa de uma forma muito, sabe, a gente não consegue sentir, a gente não consegue ter uma concretude a respeito desses aspectos. Muito legal. E aí a gente vai ressignificando de uma forma muito muito simples, né? A gente fala, nossa, postura. E a gente fala, observa os pés, sabe? A tensão nos joelhos, nas pernas, a forma como a gente quebra o nosso quadril. Porque o quadril, ele fala muito de sensualidade. Então, às vezes as mulheres, sabe, colocam o quadril para frente como se fosse uma forma mesmo de esconder o bumbum, sabe? De fechar, de, sabe, ficar o menos perceptível possível. São todas formas de proteção da imagem, porque eu não quero passar uma imagem XYZ, porque um dia alguém fez um comentário do meu bumbum, por exemplo. Então a gente começa a se organizar, porque o nosso corpo é nossa, né? O maior bem que a gente tem, e ele é um centro de informação, e ele está, sabe, o tempo todo inalando em diferentes frequências, em diferentes perspectivas, seja por meio da linguagem verbal, da linguagem não verbal, a mensagem que nós estamos passando. Nossa, isso que você tinha trazido dessa palestra para o Sisterhood, né? De formas que a gente fala que a gente está sendo submissa sem se dar conta, mas é também formas de expressar o corpo em que a gente expressa essa submissão. Eu sou muito, tipo, bunda para dentro, eu sou totalmente conchinha, sabe? Sim. Para não... Sim, e observa, Alice, agora eu vou te fazer um convite. Observa, eu gosto muito de trabalhar a observação na natureza. Se a gente quer organizar a nossa postura, observe como que os animais se organizam. Então, mas você já viu um gatinho se espreguiçando, um cachorro se espreguiçando? Quando eles acordam, a primeira coisa que eles fazem é se espreguiçar. E eles se espreguiçam. E quando a gente se espreguiça, a gente vai, sabe, quebrando aquelas tensões que a gente vai carregando no corpo. E a gente vai trazendo presença para o nosso corpo. Acordei, estou viva, essa parte funciona. A mesma coisa se a gente for observar, por exemplo, um cachorrinho mais novinho e um cachorrinho mais velho. Como que é a linguagem corporal desse cachorrinho submisso ao cachorrinho mais velho? Ele fica
todo encolhidinho. Ele bota o rabinho, bota as pernas, encolhe a bundinha, fecha o peito e sai assim. E às vezes a gente vive uma vida inteira na postura de um cachorrinho submisso. Depois a gente às vezes se questiona: por que eu não passo credibilidade? Por que as pessoas não me escutam? E a gente está tão dentro daquela capa de proteção, da imagem, principalmente a gente por ser mulher, a gente vive isso, a gente tem que se proteger o tempo inteiro, a gente sempre acha que alguma coisa pode acontecer. Então, a gente acaba, sabe, se deformando mesmo com relação à nossa postura. É algo que a gente precisa ficar atento. Então, são pequenos detalhes. Implanta um espelho perto de você para você sempre ter esse feedback. Comece a usar roupas que valorizem a sua postura. Sabe, que você goste, que você se sinta linda e que aquela roupa ela converse com a forma como você quer desenvolver e como você quer sentir a sua postura. Porque os elementos externos, eles influenciam diretamente o nosso estado interno. Então, a roupa que a gente coloca, ela fala muito disso. A música que a gente escuta, tem música que a gente escuta que faz a gente chorar na hora. E tem música que a gente escuta aí os nossos estados de alegria, sabe? De felicidade, de bons momentos. Eles voltam. Então, ir percebendo. Porque a forma como a gente organiza o nosso corpo, ela manda uma mensagem para os nossos estados mentais. E isso influencia a forma como eu vou organizar o meu pensamento, quais são os tempos verbais que eu vou utilizar, como que eu vou usar meu tom de voz. Então, assim a gente vai adequando. É um passo a passo. Parece bobeira quando a gente fala, arruma a postura, faz isso, faz aquilo. Mas a gente precisa entender o porquê não está adequado. Não é só pedir para o aluno, fica reto, com os ombros, postura, quadril. Não é só isso. Porque cada corpo tem uma história. E a gente só vai conseguir se aprimorar no nosso objetivo quando a gente entende o passado e o presente. E como que nós vamos estar no nosso futuro. Voltar àquele cenário, entender aqueles personagens que estavam envolvidos, entender que o cenário é um momento de tensão, como eu estava me sentindo, por que eu estava me sentindo daquela forma. E a partir do momento que a gente entende, porque a gente não deixa de participar por algo que aconteceu lá no passado. A gente não tinha o mesmo estado de consciência que a gente tem hoje. Então, quando a gente volta para aquele ponto, para aquele momento, entende que a gente não precisa mudar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa forma de falar por causa de um comentário. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas só um comentário, não. Para aquela pessoa que vivenciou aquilo, aquele comentário, ele nos diz, ele não vai te dar, a partir de agora, você tem consciência, a forma como você vai se colocar, se comportar, se expressar. Mas é um momento de dor, porque se não tivesse dor, a gente nem ia precisar receber. Pensar e se separar, porque eu acredito que o que mais dói na linguagem é porque as pessoas ficam por muitos anos carregando pesos que não são delas. Esses pesos são de responsabilidade de outras pessoas. Por que a gente tem medo de expor a nossa opinião? Normalmente, até a fala, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de ser julgado, é o julgamento que nos assusta. Sempre que a gente fala de expor a opinião, a gente está trabalhando a nossa vulnerabilidade. Então, é se aceitar vulnerável e se separar. Olha, eu preciso pontuar esse aspecto e pode ser que o outro tem todo o direito de aceitar e não aceitar. Só que a forma como nós vamos colocar essa opinião, ela faz muita diferença. Isso determina como o outro vai perceber aquela mensagem. Então, que nem nesse contexto que a gente está conversando aqui, você já fez a primeira parte. E aí você está aguardando uma atitude do outro para você conseguir passar a segunda parte. É como se você estivesse numa situação passiva o tempo inteiro. E isso sobrecarrega. Sobrecarrega a linguagem, porque aí quando vir, vai vir com um tom de agressividade, com um tom de cobrança, ou até mesmo de culpa. Por que eu não falei isso antes quando alguma coisa dá errado?
Porque se você colocar como crítica, você já vai, sabe? Vai se fechar. Eu estou criticando, não, eu estou colaborando, eu estou dentro do trabalho dessa pessoa que eu quero que ela melhore ainda mais. Que eu quero que seja um espetáculo, que dê tudo certo. Sempre na perspectiva de colaboração, porque assim a gente se separa do julgamento, sabe? Tipo, como que eu posso colaborar com essa situação? Não é como eu posso criticar essa situação. Qual é o feedback? E sempre começa positivo. É aquela regra da vida, né? A gente sempre começa, parabéns, muito bem, mas muito trabalho. Então, a gente precisa observar isso. Mas é muito mais um mindset. Como que a gente sabe dar o input para essa ação? Sempre pense na colaboração, porque se aquela situação não tivesse presente, se aquela pessoa não fosse importante para você, você não estaria perdendo o seu tempo, digamos assim, em dar aquele feedback. Então, aquilo tem um mínimo de relevância na sua vida.